Maravilha, pessoal. Olá, novamente estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo, uma videoaula, né? Que são estudos. Na verdade, esses vídeos são motivacionais, serve para que a gente possa estar estudando também e divulgando o conhecimento. É interessante então que vocês deixem aí o seu like e apoiem esse canal, porque somente assim nós podemos modificar a realidade de muitas pessoas aí, tá? Então eu acredito nesse projeto, nesse propósito de divulgar o conhecimento. Meu nome é Diego, sou pós-graduado em Direito Tributário, então especialista em Direito Tributário, e estou com esse propósito de poder divulgar o conhecimento por meio deste canal do YouTube, tá bom? E espero aí ter o apoio de todos e a compreensão da necessidade aí do like, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos estudar hoje sobre espécies tributárias, tá? Classificações dos tributos. Quanto à função, vamos ver aí que são os tributos se dividem em tributos fiscais, tributos extrafiscais e tributos parafiscais, tá certo? Os tributos fiscais são os cobrados com a finalidade meramente arrecadatória, para prover os cofres públicos de recursos aptos a custear o aparelho estatal. A exemplo disso, temos aqui o imposto de renda. Então, os fiscais, o Estado, ele simplesmente cria a obrigação tributária sem uma finalidade específica. Ele simplesmente institui o tributo, tá certo? Já os tributos extrafiscais, vocês podem observar que ele tem que ter uma finalidade aí, um objetivo social ou político. Ou seja, são instituídos pelo Estado com objetivos predominantemente sociais ou políticos, e não com a simples finalidade de obter recursos financeiros. A exemplo disso, temos aí o imposto territorial rural progressivo para desestimular propriedades improdutivas. Foi criado também na época aí da reforma agrária, né, tendo como finalidade poder desapropriar terras supostamente aí improdutivas, tá certo? Então a pessoa tinha aí uma grande fazenda, porém nada produzia. Então, a fim de promover a distribuição de terras, né, a finalidade social, então aí a gente percebe também política, instituiu-se o imposto territorial rural progressivo, né? Então trata-se aí de um tributo extrafiscais, tá certo? E também temos a figura dos tributos parafiscais, que são os arrecadados por pessoa diversa daquela que detém a competência constitucional para sua criação. Citamos aqui, por exemplo, as anuidades de conselhos de classe, com OAB, CRM, CRC, tá certo? Que cobram aí as parcelas mensais aí das pessoas que são vinculadas aos conselhos, tá certo? Avançando, trouxe aqui uma questão de concurso muito interessante, que foi para a prova de juiz, a oitava prova de juiz federal do TRF1, que considerou correta a seguinte assertiva. Ele dizia o seguinte, sobre o conteúdo que estamos estudando: um tributo tem caráter extrafiscal quando tem por objetivo estimular ou desestimular comportamentos do contribuinte. Nós vimos que sim, que é o caso aí do imposto
territorial progressivo, né? O rural progressivo. Então, a intenção ali do legislador era o quê? Justamente desestimular, né, a permanência daquela terra em propriedade de pessoa que não produz na terra, né? Então, a fins de reforma agrária, né? Então, a finalidade ali era desestimular o comportamento do contribuinte, que era que ele não produzia nada na terra. Então, se ele não produz nada na terra, o imposto ele vai ser progressivo até o ponto que ele não vai conseguir mais pagar e, consequentemente, ele vai perder a posse da terra, tá certo? Ainda nas classificações dos tributos, ela se subdivide também quanto à competência, certo? Temos que, com relação à competência, em se tratando aí dessas espécies tributárias, os tributos federais, que são aqueles que competem à União Federal, onde o rol dos impostos federais constam do artigo 153 da Constituição, a saber, compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, que é o que quando compramos de fora do exterior, então temos aí o imposto a ser pago. Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, que é quando enviamos algum produto para o exterior, de produtos nacionais produzidos aqui, né, que são os produzidos aqui no nosso país, no Brasil no caso, ou nacionalizados, que é quando compramos, importamos e depois exportamos esses produtos. Renda e proventos de qualquer natureza, o próprio nome já diz, oferiu renda ou proventos ao imposto que incide de competência aí federal, tá? Produtos industrializados, operações de crédito, câmbio e seguro ou relativos a títulos ou valores mobiliários, propriedade territorial rural, grandes fortunas nos termos da lei complementar. Ainda se tratando de competência, são federais também os impostos residuais, que é previsto aí no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal, e os extraordinários de guerra, os previstos no artigo 154, inciso 2 da Constituição, além dos empréstimos compulsórios, previsto no artigo 148 da Constituição, e da maioria das contribuições especiais, artigos 149 e 195 da Constituição Federal. As contribuições especiais são tributos caracterizados por serem cobrados para o atingimento de finalidades específicas definidas na Constituição. Já os impostos residuais são impostos instituídos pela União por meio de lei complementar que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição Federal. Não podem bitributar. Então temos aí a figura dos residuais, né, que a União pode criar esses impostos desde que eles não existam, ou seja, não tenha o fato gerador de algum imposto, não tenha base de cálculo próprio dos impostos já discriminados pela Constituição Federal, né? Então, o residual é que ele ainda não, caso não exista, aí sim pode ser
criado esses impostos aí, tá bom? Ainda quanto à competência, cabe ressaltar aqui então que a União ainda pode instituir taxas e contribuições de melhoria, tá? Como forma de remunerar atividades administrativas de sua competência. Isso é previsto aí no artigo 145, inciso 2 e 3 da Constituição Federal. Então, tanto a União quanto os estados e municípios podem criar taxas e contribuições de melhoria a fim de subsidiar financeiramente as atividades administrativas que elas exercem ou se propõem a exercer, certo? São de competência da União também todos os tributos arrecadados em territórios federais, exceto os tributos municipais, quando os territórios forem divididos em municípios. Sendo território da União, aqui é simples, é só visualizar da seguinte forma: é território da União, é competente para instituir e arrecadar os impostos à União. Esse território da União está em um município ou em algum estado, é de competência da União, certo? Não há que se confundir aqui. Inclusive tem uma questão de concurso muito interessante que vamos analisar. Olha só. Caiu aí na Uniuv, tá? Que dizia o seguinte: em uma prova de advogado da PM do Paraná, de 2011, considerou correta a seguinte assertiva: compete à União instituir nos territórios federais, aqui está a charada, os impostos atribuídos aos estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente os atribuídos a estes. Então a interpretação, como vimos, é simples, não há que se confundir. Aqui essa questão ela é clara, que compete à União instituir nos territórios federais. Por mais que esses territórios federais estejam em um estado ou em algum município, compete à União instituir ou arrecadar, ainda acrescento aqui, esses impostos, tá certo? Conforme vimos lá na questão anterior, que são de competência da União também todos os tributos arrecadados em territórios federais, exceto os tributos municipais, quando os territórios forem divididos em municípios, tá? Então aqui fica claro que, abrangendo um estado, estando o imposto sobre um território federal, compete ao ente federal, à União, né, arrecadar ou instituir esses impostos, tá, sobre aquele território federal, por mais que esteja em um outro estado e que esse estado não seja subdividido em municípios, ou que, mesmo que em municípios, esse território seja federal, tá certo? Espero terem gostado. Deixe aí a sua contribuição e muito obrigado mesmo, tá? Por todos, pela participação aí, por estar assistindo essas aulas e contribuindo com o canal. Muito obrigado.